dia, meu amigo, minha amiga. Que bom que você aceitou o convite de estar conectado conosco todas as manhãs às 10 horas para juntos transbordarmos o nosso coração de alegria e de glorificarmos o nome do Senhor. Todos os domingos estamos celebrando o nosso Deus com uma mensagem poderosa do livro de Atos, né, Kelvin? Isso. E tem sido muito bom para a nossa vida. E nós iremos iniciar o nosso culto simplesmente debaixo de uma palavra que diz de comunhão. Lá no livro de Atos fala que eles repartiam tudo que tinham, não é verdade? E nós estamos aqui repartindo tudo que temos, repartindo a palavra de Deus, repartindo o que temos de melhor uns com os outros. Que você possa, nesta manhã deliciosa, na presença de Deus, desfrutar do melhor que vem do eterno. Louve ao Senhor. Aleluia. Em comunhão
possamos compartilhar acerca de Cristo, repartir o que temos uns com os outros. Esse Deus maravilhoso, o qual tem diversos nomes, amém? Ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. aleluia. E ainda tem mais, sabia, Kelvin? Ele é o Jeová Jireh, Jeová Rafá E eu não sei o resto. e o Jeová Chamar. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Aquele que cura, aquele que é o Deus presente, aquele que cuida e controla a nossa vida se você deixar Ele controlar a sua vida. Aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê. A palavra de Deus diz que Ele sonda os nossos corações e o conhece muito bem. Então, nessa manhã, nesse início de semana, eu quero convidar você que está aí, nós que estamos aqui adorando o nosso Deus, a entregarmos tudo a esse Deus Todo-Poderoso, esse maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aleluia. Abriu mão da sua glória, e semelhante a homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como um filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Ele deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho
sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Aleluia, glória a Deus. Que esse nome, sobre todo nome, ele se faça presente nos seus corações. Que você que está nos acompanhando nesta manhã, cultuando ao Senhor junto com a gente, convide esse nome para que ele faça morada em sua casa, em sua vida, na sua família. Que ele possa te acompanhar dia após dia por onde você for. Que Deus esteja abençoando você. Que nesta manhã tirou um tempinho para ouvir um pouquinho da palavra de Deus, para glorificar o nome de Deus junto com a gente. Que você possa se colocar nesse momento aos pés do Senhor e esteja orando junto com a gente. Querido Deus, eterno Pai, te agradeço, ó Deus, por mais um dia de vida que nos concede. Te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade de falar da Tua palavra, por aprender mais um pouquinho de Ti, Senhor. Te agradeço, Senhor, por cada vida que está cultuando neste momento, Senhor, junto com a gente. Por cada vida que está ouvindo, Senhor, que está buscando, Senhor, uma direção Tua, Pai. Que o Senhor possa estar, Senhor, tocando em seus corações, que o Senhor possa estar dando as respostas que os meus irmãos estão procurando. Que o Senhor possa estar fazendo milagres, Senhor, na vida de cada um. Que portas de emprego se abrem, que doenças sejam curadas, que famílias sejam restauradas, ó Deus. Que nesta manhã, ó Pai, cada um possa estar se enchendo do Teu Espírito Santo. Que cada um possa estar sentindo a Tua presença, Deus. E que a Sua presença, Pai, em cada vida, ó Deus, faça a diferença na vida de outros, Senhor. Que esse nome sobre todo nome, Senhor, faça morada em cada coração, Pai. Continue, Senhor, com a gente no restante desta manhã, cantando, glorificando, adorando, louvando, Senhor, ouvindo a Tua palavra e aprendendo, ó Deus. Mas continue com a gente, Senhor. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos que estão cultuando. Entre em suas casas, ó Pai, e faça a diferença, Deus, em nome de Jesus. Amém. Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, Jesus é o nosso Deus, Jesus é o nosso Senhor. Que bom que você está aí na sua casa junto conosco,
louvando a Deus nesta manhã. Que você sinta a presença do Espírito Santo aí onde você está. Que o Senhor te abençoe, te guarde, você, a sua casa, a sua família. Para quem não me conhece, meu nome é Ângela, eu faço parte da equipe de ministros da IBAG, Igreja Batista Amor e Graça. E nós temos um recado para você, mulher. Nós estamos no Outubro Rosa. Que você se cuide, a IBAG se importa com você. Que você possa fazer o autoexame, porque com o nosso corpo também a gente louva ao Senhor. E o nosso recado também é que a nossa galerinha da IBAG Kids está numa nova série, Jesus é. Se você perdeu, se não conseguiu acompanhar alguns dos cultos que está acontecendo lá, todo domingo às 15 horas, vai lá no YouTube, assiste, compartilha. Está muito legal, está muito divertido. E se nessa manhã, você que está aí cultuando a Jesus, ainda não compartilhou este culto, esta celebração, que você possa fazer isso neste momento, que você possa compartilhar as programações da IBAG. Como o pastor fala, o rio mudou de lugar. E através de você compartilhar o nosso culto, as nossas programações, é uma forma de você estar evangelizando. Muitos amigos teus podem ser tocados pelo Espírito Santo pelo simples fato de você compartilhar os nossos cultos. E também queremos que você fique atentos às nossas celebrações, porque aos pouquinhos a gente está voltando aos cultos presenciais. Já voltamos com o culto da manhã lá na IBAG Canoa, às 10 horas, no domingo. Aqui em Cachoeirinha, às 17 e às 19h30 também estamos tendo os nossos cultos presenciais. E continuamos também com os nossos cultos online. A Quinta da Resposta, às 20 horas. Todo domingo pela manhã, às 10 horas, a gente está aprendendo sobre o livro de Atos. E às 19h30, se você é do grupo de risco, ou por algum motivo não pode cultuar o nome do Senhor aqui com a gente, na igreja presente, que você possa estar fazendo isso através das redes sociais, através do Face, através do YouTube. Que Deus te abençoe e que você continue celebrando ao nome do Senhor. A gente vai passar agora para um outro momento do nosso culto, que é os nossos dízimos e as nossas ofertas. Lá na palavra de Deus, em Provérbios 3, a palavra de Deus fala que a gente precisa honrar o Senhor com os nossos recursos. E que você, neste momento, possa estar fazendo isso com alegria. Enquanto estiver cantando a música, vai aparecer aí na tela do seu celular, da sua TV, a forma que você pode estar contribuindo para que o reino de Jesus avance. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós entregamos a nossa vida nesta manhã diante do teu altar. Pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelas nossas imperfeições. E queremos, Senhor, que o Senhor entre na nossa casa, que o Senhor entre na nossa vida, no nosso coração, e que transforme, Senhor, tudo que precisa ser transformado. Que o Senhor esteja nos dando a paz, que o Senhor esteja nos dando o consolo, e que nós possamos, Senhor, entregar a nossa vida diante do teu altar. E confiar, ó Deus, que tu pode todas as coisas. Oramos por aquelas pessoas que estão passando por algum tipo de necessidade. Nós cremos, Senhor, que tu és o Deus do universo. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Então, Senhor, que nós possamos, Senhor, descansar em Ti. E que o Senhor aceite este momento, Senhor, que vamos celebrar a Ti com alegria. Que nós possamos, Senhor, ser obedientes à Tua palavra. É a nossa oração, Senhor, que nós fazemos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos
pro teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos pro teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. De glória e honra, levantamos nossas mãos pro teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos pro teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há Glória a Deus. Não há outro igual a ti. Enquanto vou me organizando, sua canção fala que maravilhas fazes tu, e que não existe outro igual ao nosso Deus, digno de honra, digno de glória. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Jesus, nosso Cristo. Meu nome é Rafael, sou um dos ministros aqui da IBAG. Hoje estarei com você ministrando a palavra sobre Atos 13 e 4. Na semana passada foi feito capítulo 1 e 2 pelo nosso pastor. O capítulo 2 ele terminou falando lá no verso 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. E no verso 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, te agradeço, Senhor, mais uma vez, ó Pai, pela oportunidade de poder falar um pouquinho mais da Tua palavra, Senhor. E mais uma vez eu te peço, ó Deus, que essa Tua palavra, que a Tua mensagem penetre nos corações de todos aqueles que estão cultuando ao Senhor junto com a gente nesta manhã. E que aqueles que vão compartilhar e que ainda vão assistir, Senhor, durante a semana, que possa essa mensagem estar fazendo diferença em suas vidas, ó Deus. Muito obrigado, Pai, e continue com a gente nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, Atos 2 ele finaliza falando sobre a comunhão dos cristãos. Por estarem juntos, compartilhando, louvando e adorando ao Senhor. E no capítulo 3, ele vai começar falando sobre a cura de um mendigo aleijado, que diz assim no verso 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde, e estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam
no templo. Verso 3. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. 4. Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Então o capítulo 13, ele inicia falando de um aleijado que está à porta do templo. E ali ele era colocado todos os dias. E todos os dias as pessoas já sabiam que ele estava ali, ele já era conhecido. Esse aleijado já tinha 40 anos de idade. Então todo mundo que passava por ali dava uma esmola para ele, ele pedia uma ajuda. E naquele dia, naquele horário, estava passando Pedro e João. E naquele momento ele pede uma esmola para eles. Mas Pedro olha para ele e diz: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho para você, eu vou te dar. E em nome de Jesus, que ande. Ou seja, ele usou do nome de Jesus, do que ele tinha naquele momento, para fazer diferença na vida do aleijado. Para você entender um pouquinho, a porta formosa onde Pedro curou o aleijado, ela era feita de bronze e estava localizada no pátio das mulheres, por onde nenhuma mulher ou pessoa considerada impura podia passar. Impura em todos os sentidos. Alguma doença, algum outro pecado, o estilo de vida que levavam. Então eles não podiam passar da porta. Eles iam até a porta. E uma das marcas dessa igreja primitiva da época era a oração. A liderança, principalmente, os religiosos, sempre iam ao templo orar. 3 vezes, principalmente 3 vezes ao dia. E nesse dia que Pedro e João estavam chegando, foi colocado esse aleijado, bem naquele momento da passagem deles. Pedro e João eram homens simples, mas cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo de Deus, sem condições financeiras para ajudar, mas com algo poderoso que fluía através da vida deles, que era o Espírito Santo de Deus. E através disso, eles deram para aquele homem algo que dinheiro nenhum podia dar. Assim como Deus, Ele é tão poderoso, infinitamente, que Ele pode dar para mim e para você algo muito mais além daquilo que a gente imagina que a gente vai conseguir e que o dinheiro possa dar para mim e para você. Mas nessa manhã eu começo fazendo uma pergunta para você. O que você tem para dar para os necessitados que chegam até você? Pedro e João não tinham dinheiro, mas em nome de Jesus, eles operar um milagre na vida daquele homem. Mas e as pessoas que chegam até você? O que você tem para dar em troca? Diante da necessidade, da situação que elas estão passando, independente de qual for, o que você pode fazer de diferente na vida delas e que vai mudar? Comece pensando nisso nessa manhã. No verso 9 diz assim: quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo o homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos, muito admirados com o que tinha acontecido. Ou seja, ele foi curado e a atitude dele após essa foi adorar e louvar o Senhor pelo milagre que aconteceu, reconhecendo que foi Cristo que curou ele. Daqueles 40 anos ele sempre sentado no mesmo local, na porta do templo, todos os dias, todo mundo já conhecia, todo mundo passava por ali e via ele ali sentado, mas ninguém nunca fez nada de diferente que mudasse a vida dele, até aquele exato momento. Só que essa situação, vendo ele saltando, louvando a Deus no templo,
deixou as pessoas admiradas e surpresas. E aí vem o verso 12, que diz assim: vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Próximo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Seguinte, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Essa outra parte de Atos 3, ele traz para mim alguns pontos. Começando do primeiro: glória de Deus ministrada através de você deixará pessoas maravilhadas. Mas para que isso aconteça, você precisa ter intimidade com Deus. Não é simplesmente você dizer que vai: eu leio a Bíblia de vez em quando, eu oro de vez em quando, eu vou na igreja assistir o culto. Não, mas você precisa ter intimidade com Deus. E através da sua vida, você vai fazer diferença na vida de outros. Um outro ponto: Pedro atribui toda a glória a Deus. Ou seja, ele não pega para ele: não, fui eu que fiz esse milagre. Não, ele não faz isso. Eu estou fazendo isso no nome de Jesus. Aquele a qual vocês entregaram para a morte, aquele a qual vocês trocaram por um assassino, foi por ele que isso aconteceu. Não fui eu que fiz. O outro ponto: a fé no nome de Jesus curou o homem. Ou seja, somente Jesus pode operar. Somente Jesus pode fazer o milagre. No versículo 16 fala: pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. Simplesmente o nome de Jesus. Não foi Pedro, não é o Rafael que vai fazer, mas Jesus. É Ele que pode operar o milagre, é Ele que pode fazer o impossível. E por isso as pessoas, muitas ficam admiradas com o que acontece na vida de outras pessoas. Esse homem que foi curado há muito tempo mendigava naquele lugar e era conhecido por todos. Ao ser curado, ele entrou no templo saltando e louvando a Deus em alta voz. E aí vem outro ponto que eu aprendo nessa parte: aproveitar as oportunidades para falar de Deus. Quando isso acontece, Pedro aproveita a oportunidade e fala sobre o poderoso nome de Jesus, dizendo, como eu acabei de falar, que não foi ele, mas foi o nome de Jesus que operou o milagre. E embora o Senhor tivesse sido crucificado e morto, ele ressuscitou, e o seu poder e o seu nome continua operando maravilhas. Mesmo hoje, Deus pode fazer maravilhas, pode fazer milagres na sua vida. Se você crer, se você tiver fé em Deus e acreditar que realmente isso pode acontecer. Pedro não tomou crédito para si, mas aproveitou para falar de Jesus. E aí eu aprendo outras coisas que nós devemos fazer, que nós podemos fazer em nome de Jesus, para que quando pessoas cheguem até a gente saiba o que fazer e o que a gente pode dar de diferente na vida dessas pessoas. Primeiro, orar. Orar no nome de Jesus é a chave que abre o céu. João 14, 13 e 14. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. 14. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Orem. Converse com o Senhor. A palavra está dizendo que vocês pedirem no meu nome, eu vou fazer. Busque intimidade, busque ter relacionamento com o Senhor dia após dia. Tenham fé. Fé é como porta de supermercado, como porta de shopping, aquela porta automática. Quando você chega,
se aproxima, ela abre. Fé em Deus é da mesma forma. Quanto mais você se aproxima dele através de oração, ele começa a abrir portas para você. Segundo ponto, devemos nos reunir para que o nome de Jesus seja conhecido. 1 Coríntios 5:4. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nos reunimos como igreja, não devemos ficar focados somente em pessoas, mas devemos adorar a pessoa de Cristo. Vir à igreja, olhar, seja lá quem for que vai estar tocando, cantando, pregando, levando a mensagem, não importa quem for. Quando vier à igreja, adore o nome de Cristo. Terceiro ponto que devemos fazer para que a gente possa ter algo para ajudar aqueles que nos procurem uma necessidade. Devemos glorificar sobre qualquer circunstância o nome de Deus. Segundo Tessalonicenses 1:12. Assim o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Quarto, devemos dar graças a Deus. Deus não recebe orações ou ações de graça que não sejam oferecidas por intermédio do nome do seu Filho. Efésios 5:20. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas essas coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando for orar, quando for conversar com o Senhor, lembre, em nome de Jesus. A palavra está dizendo, peça em nome do Filho, e Ele vai te ouvir. Quinto ponto, devemos pregar o Evangelho e anunciar o Evangelho em nome de Jesus. Atos 8:12. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. Se você falar do Evangelho usando o nome de Jesus, muitas pessoas serão salvas. Talvez você tenha um familiar seu, um colega de trabalho, uma pessoa que você deseja no seu coração que ela aceite Cristo, que ela tenha uma vida diferente. Você só vai conseguir fazer isso se você usar o nome de Jesus. Porque não é você, é o Espírito Santo que vai fazer a diferença na vida deles. Você só vai levar a palavra, vai falar do amor de Cristo, vai dar um testemunho da sua vida, aquilo que Deus fez para você. Seguindo o texto, verso 17. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Verso 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. 20. Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhe foi designado Jesus. Dessa parte do 17 ao 26, Pedro convoca o povo ao arrependimento. Então você começa o capítulo, tem a cura do aleijado. As pessoas ficam admiradas com isso. Aí Pedro vai e fala para eles e lembra ao povo de que eles entregaram Jesus para ser morto, trocaram Jesus por um assassino. Mas aí vem essa outra parte que fala: vocês eram ignorantes, vocês não sabiam. Mas se vocês se arrependerem, eu vou mudar a vida de vocês. Porque tudo isso aconteceu porque fazia parte dos propósitos de Deus para que acontecesse. Ou seja, a maioria dos pecadores agem por ignorância, mas o arrependimento produz refrigério. O crime cometido contra Jesus pode ser perdoado. Ou seja, eles entregaram a Jesus para que fosse morto. Mas Jesus, em sua imensa graça e misericórdia e amor por nós, Ele fala: arrependa-se, para que a tua vida possa mudar e ser diferente. A morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus não é o fim da sua obra. Ele deve vir novamente em poder para estabelecer uma nova ordem livre do mal e do pecado. Quando andamos distantes de Deus, só fizemos número.
Nos surpreendemos quando o milagre acontece na vida dos outros. Quando andamos afastados do Senhor, longe dos seus caminhos, a gente muitas vezes vem para a igreja só para esquentar o banco. Porque não prestamos atenção, estamos longe, só para dizer que fomos à igreja. Muitos nem à igreja vão mais. Se afastam totalmente do Senhor. Mas aí quando acontece algo diferente na vida daquele que continua firme, a gente fica surpreso. Poxa, como que aconteceu? Olha que diferença, como está a vida dele, como tem uma vida alegre, feliz, como tem uma família abençoada, um bom emprego. Mas a gente esquece que é Deus que está fazendo. Deus que está dando o milagre, que está dando a bênção na vida dessas pessoas. Mas a gente esquece porque a gente se afasta do Senhor. Todos cometemos erros, mas Deus nos dá a oportunidade de nos arrepender para que vivamos suas bênçãos e projetos. Romanos 8, 18 a 21. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência, em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. No início, no 18, ele falou: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Ou seja, se você se arrepender de coração, se colocar no altar do Senhor, se colocar diante dele e se arrepender daqueles erros que você tem cometido, daquilo que te afastou dos caminhos de Deus, você pode voltar a ter uma vida de bênção, uma vida de alegria. E essa sua nova vida vai resplandecer sobre os outros que te seguem, que andam com você, e vai fazer diferença na vida deles. Capítulo 4, na minha Bíblia ele fala assim: Pedro e João perante o Sinédrio. Verso 1: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, o colocaram na prisão até o dia seguinte. 4. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número de homens que creram perto de 5.000. Ou seja, mesmo eles sendo levados, sendo presos, mas por eles estarem pregando o evangelho, estarem usando o nome de Jesus, mais ou menos 5.000 pessoas creram naquele dia. A cura do mendigo em frente do templo não foi muito bem aceita. Ao ver que após isso Pedro e João estavam ensinando no templo, eles o levaram à prisão. Outro ponto é importante, que podemos ver que mesmo depois de rejeitar e crucificarem Jesus, continuavam rebeldes contra Deus. Mesmo tendo milagres acontecendo, pessoas aceitando a Cristo, mudando a sua vida, aqueles religiosos continuavam rebeldes, continuavam perseguindo os discípulos do Senhor. Quando você fala, ensina o evangelho de Deus, incomoda os outros que não creem como você, que não enxergam como você, que não vivem como você, de verdade, com o Espírito Santo cheio através da sua vida. Verso 7. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los: com que poder ou nome de quem vocês fizeram isso? 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos,
este homem está aí curado diante dos senhores. Este é Jesus, a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. E aqui o verso 12 é o verso que eu levo como chave para essa manhã de hoje. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Mais uma vez Pedro testemunha com muita coragem sobre Jesus e atribui o feito todo ao poder, ao nome de Jesus. Em nenhum momento Pedro pega para ele a glória. Não. Ele fala, é através de Jesus que esse homem foi curado. Esse Jesus, e aqui ele lembra eles novamente que os senhores crucificaram. Veja que ele lembra eles por eles sempre estarem perseguindo os discípulos do Senhor e parece estar sempre duvidando do que está acontecendo. Pedro, ele aproveita mais uma vez a oportunidade de lembrá-los quem era Jesus. E anunciaram mais uma vez que a morte e a ressurreição de Jesus era parte do projeto de Deus para a humanidade. As pessoas que se dizem religiosas querem tentar te testar para saber se você tem mesmo relacionamento com Deus, pois se sentem muitas vezes ameaçadas por você. Seja na igreja, seja onde for. As pessoas quando olham ou escutam você falando de Jesus, muitas das vezes eles se sentem ameaçados. Poxa, parece que esse cara sabe muito. E aí elas começam a ficar com medo do que aquilo pode causar na vida delas. Qual o impacto que vai trazer. Mas aí Pedro, como ele vivia com Jesus, o Espírito Santo estava sempre junto dele. Ele sempre buscava a Deus, sempre andando nos caminhos do Senhor. Ele fala, e a mensagem se torna mais intensa por Pedro, cheio do Espírito Santo, lá no verso 12, então. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Pedro tinha certeza do que ele estava fazendo. Pedro, ele sabia o que ele estava fazendo e naquele momento por que estava acontecendo. E ele sabia que não era ele, era o Espírito Santo de Deus, que estava atuando através da vida dele, assim como o João que estava junto com ele. Versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. E aí, a partir daí, as autoridades, agora eles querem impedir que Pedro e João continuem falando do Evangelho, porque eles não conseguiam tirar o milagre que aconteceu. Como que eles fariam? Poxa, aconteceu, eles estavam ali, eles operaram um milagre, usaram o nome de Jesus para que aquilo acontecesse. Nós não temos poder para fazer isso, para desfazer. Mas a gente pode impedir que eles pregam o Evangelho. Mas quando você tem intimidade com Cristo, ninguém vai conseguir te impedir de falar do Evangelho de Deus. Aí Pedro cita o verso 19 e 20, que diz assim: mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os apóstolos responderam que se lhe fosse solicitado escolher entre a vontade de Deus e dos homens, escolheriam obedecer a Deus. Quando você tem intimidade com o Senhor, quando você busca Deus, tem relacionamento com Ele, dia após dia, quando você acorda de manhã e vai dormir à noite e agradece a Deus, conversa com Ele, ninguém vai te impedir de proclamar o Evangelho. Porque você vai estar alicerçado na palavra de Deus. Você vai ter certeza do que você está fazendo.
Porque quando você abrir a boca para falar do nome de Jesus, as pessoas vão tremer na sua frente. Porque elas sabem que você não está mentindo, você está falando a verdade. Elas vão perceber que você tem relacionamento sério e real com Cristo. Porque o que você fala não é simplesmente palavras ao vento, mas são coisas que realmente acontecem. E elas vão perceber essa diferença. E aí elas não vão conseguir te impedir para que você continue falando de Deus. Verso 23 fala sobre a oração dos primeiros cristãos. Vou lá no verso 24. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram com que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Nessa parte fala que eles voltaram para a congregação e compartilharam com seus irmãos o que havia acontecido. Mas a atitude deles é que nos mostra que não devemos ficar com medo e preocupados com o que as outras pessoas vão dizer. Se vão nos julgar por alguma coisa. Eles, ao ver a perseguição, eles fizeram uma oração. Pediram a Deus que os capacitasse, fortalecesse e continuasse operando poderosamente entre eles, para que o nome de Cristo fosse glorificado. Na oração que eles fizeram, não pediram para que Deus os livrasse de problemas ou perseguições, mas louvaram por ele, o Senhor, todas as coisas, e anunciaram de forma corajosa a palavra de Deus. Eles não pediram para que Deus, Senhor, afasta de nós esses perseguidores, afasta de nós as pessoas, ó Pai, que estão caluniando contra a gente, que estão falando mal do Senhor. Não. Eles pediram para que eles fossem capacitados para continuar. Eles pediram coragem para continuar falando do Evangelho, porque o desejo que eles tinham era falar do nome de Jesus. Eles sabiam que seriam perseguidos, mas eles não estavam preocupados com isso, porque eles sabiam quem era o Cristo que andava com eles. Eles sabiam quem era aquele Jesus que fazia milagres, que fez enquanto estava junto, mas que depois mesmo morrido e ressuscitado, através das suas vidas, continuava operando milagres. Que você, a partir de hoje, se você está afastado de Deus, ou não sei como está a sua vida, mas se você não sente a presença de Deus, tenha intimidade com Ele, busque relacionamento com Deus, para que por onde você passar, você não sinta medo e vergonha, muito pelo contrário, que você fale do Evangelho, que as pessoas possam sentir através da tua vida, que você realmente é uma pessoa de Deus, que realmente o Espírito Santo anda com você. Não tenha medo das coisas do dia a dia, dos desafios que vão aparecer. Tenha fé que Deus está contigo e está abrindo as portas que ninguém pode abrir. Eu vou pedir para a banda ir subindo, que eu estou chegando ao fim. A vida da igreja era marcada por comunhão, e eles se organizavam de forma que todos crescessem juntos sem nenhuma necessidade. Os que possuíam mais vendiam o que tinham para dividir com todos. Verso 32 fala assim: os discípulos repartem seus bens. Da multidão dos que creram,
Um era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda, e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Essa última parte de Atos 4, ele fala sobre a comunhão. Que devemos viver em comunhão, devemos ter comunhão. A graça e o amor de Deus, junto do Espírito Santo, são produtores de comunhão. O apóstolo João diz que comunhão é uma consequência natural da redenção. Olha o que diz 1 João 1,7. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Jesus não te chamou para andar sozinho, mas que você tenha comunhão com os outros. Ao longo do seu ministério, Jesus sempre ensinou que nós devíamos ser como um só. João 13, 34, 35. Um novo mandamento lhes dou: amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Jesus te chamou para amar pessoas. Nós aprendemos no livro de Atos que não estamos aqui para andar sozinho, mas que a gente está aqui para fazer diferença, usando o nome de Jesus. Estamos aqui para viver em comunhão, para levar alegria, para chorar se for preciso, mas para se alegrar nos momentos de vitória. Não estamos aqui para andar sozinho numa caminhada, sem ter alguém para compartilhar, sem ter alguém para nos ajudar, porque Jesus nos pede: amem uns aos outros, para que a gente viva em comunhão. A comunhão entre os irmãos da igreja é fruto de dedicação. Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Quando você anda em comunhão com os servos de Cristo, você aprende, e você aprende a repartir. Você aprende a palavra e aprende a dividir o que tem. Você não vai passar necessidade, porque um vai cuidar do outro. Para a unidade da igreja fosse fortalecida, eram submissos à autoridade dos apóstolos. Porém, os insubmissos e insurgentes afetam de forma negativa a saúde do corpo de Cristo. Pois em vez de estarem envolvidos com o crescimento do evangelho, estão envolvidos em fofocas e outras situações que desviam o foco de Deus. Ande com pessoas que querem crescer com você. Ande com pessoas que vão te colocar para cima, que vão dizer para você: não desista. A cruz, ela não foi o fim, é só o começo. Ande com pessoas que te coloquem para frente, que te dão um ânimo, que falem palavras positivas para você. Não com pessoas que não aceitam subordinação, que acham que tudo é historinha, que vivem de fofoca. Se afaste dessas pessoas, porque essas pessoas não te levam a crescimento nenhum. Muito pelo contrário, elas te afastam do reino de Deus. Comunhão entre amigos é algo que exige foco, dedicação e instrução. João 17, 22, 23. Dei-lhes a glória para que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Jesus te chama para viver em comunhão. Pedro curou o aleijado. Mas o aleijado o que fez? Ele saiu? Não.
ele continuou junto, louvando e adorando ao Senhor. Pessoas que andam com Cristo, têm intimidade com Ele, têm relacionamento com o Senhor e que buscam o Senhor dia após dia, são pessoas que vão fazer diferença na vida de outros. São pessoas que quando um necessitado chegar, elas terão algo para dar, porque elas vivem em comunhão, elas não andam sozinhas, um fortalece o outro. A pergunta que eu fiz lá no início, eu volto a falar para você agora. Se algum necessitado chegar até você, o que você tem para dar? Qual a diferença você vai fazer na vida dessa pessoa? Reflita nessa manhã, reflita durante a semana. Qual a diferença você vai fazer na vida daqueles que te procuram? Eu encerro falando o verso 12, capítulo 4. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Que nessa manhã você entregue a sua vida a Cristo e que você declare que somente o nome de Jesus é capaz de fazer a diferença na sua vida e na vida dos outros que estão ao teu redor. Que por onde você passar, você resplandeça o amor de Cristo. Por onde você passar, você resplandeça a luz de Cristo. Por onde você passar, o amor de Cristo através de você faça diferença na vida de outras pessoas. Não importa qual situação as pessoas estiverem passando, quando elas chegarem até você, elas ao falar contigo, ao olhar para você, ao tocar em você, elas sintam a presença de Deus através da sua vida. Seja usado por Deus, tenha intimidade com Ele, busque o relacionamento, mas lembre-se, não é você, é Deus que vai operar o milagre. Deixe Deus agir através de você. Só há um nome, e esse nome é Jesus Cristo. Ore comigo aí da sua casa. Santo Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma manhã, por ouvir a Tua palavra, por aprender mais um pouquinho, Senhor. Que a Tua mensagem, Senhor, faça diferença na vida dos meus irmãos. Que por onde eles forem, os Teus anjos estejam com eles. O Teu Santo Espírito possa fazer diferença na vida de outros. Que a Tua presença seja clara na vida dos meus irmãos. Que eles possam entregar a sua vida dia após dia. Que eles busquem intimidade, busquem relacionamento. E que assim como Pedro curou um aleijado, assim a vida de cada um dos meus irmãos faça diferença na vida de cada um que se chegar até eles, ó Deus. Continue com a gente, Senhor, nesta manhã. Continue, Senhor, nesta semana, nos orientando, nos dando sabedoria, Senhor, e nos capacitando para aprendermos mais de Ti, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado por mais uma vez, ó Deus, poder levar a Tua mensagem. Muito obrigado por estar com a gente, Senhor, e continue com a gente em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Em comunhão, quero viver dia após dia com meus irmãos e assim crescer. Em comunhão, quero viver com meus irmãos e assim crescer. Uma aliança eterna de amor, se transformando em proteção.
Aleluia. Em comunhão. Aleluia. Glória a Deus, que manhã maravilhosa na presença do Senhor. Que palavra da parte de Deus para as nossas vidas. Vamos encerrar louvando a nosso Deus com um hino. Meu querido, quero dizer para você que está em casa que não existe música antiga. Nós aprendemos com o nosso ministro de adoração que existem músicas eternas porque foram feitas pelo Eterno. Amém? Castelo forte é o nosso Deus. Vamos louvar o nosso Deus com esse hino? Salmos 46 diz assim: Ele é meu refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na angústia. O nosso Deus é o nosso castelo forte. Aleluia! Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo, fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais, e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos impedidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Os céus defende-nos Jesus, o que venceu na cruz, louvando ao Senhor, triunfa da batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, a palavra ficará. Sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por
defesa. Se temos de perder os filhos mesmo né? Embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. 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 Castelo forte é o seu Deus, é o nosso Deus. Aleluia.